E aí galera, beleza? Estamos com mais uma EBD de jovens e adolescentes hoje. E o tema que eu trouxe para nós hoje é Fique Susse, fique tranquilo. O texto que a gente vai ler hoje e te extrair uma lição encontra-se em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Então diz assim: Não andem ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as suas solicitações declaradas na presença de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Então o tema de hoje é Fique Susse. Por que Fique Susse? Eu tenho percebido, né, conversado com alguns jovens e também alguns adolescentes, que nos dias de hoje têm andado um tanto quanto ansiosos, um tanto quanto nervosos, apreensivos, preocupados, né, com a situação nossa de hoje, com o cenário, né, do mundo atual que nós estamos vivendo, e com isso não deixa de pensar de como que vai ser o amanhã, como que vai ser o futuro e para um jovem adolescente que está, né, cheio de planos, cheio de sonhos, né, entendo que ficar nervoso é um tanto quanto normal, né, mas como lidar com isso, né? Então, é, os jovens e adolescentes têm andado nesses dias um tanto quanto ansiosos, talvez por ficar muito tempo em casa, talvez por não ver muitas coisas boas, positivas na televisão, né? A gente liga a televisão ou entra no celular em alguma coisa de notícias, né? E só recebe as mesmas coisas, né? Que tá aumentando o número de mortos, né? E a doença e tudo mais, as coisas paradas e os políticos se matando, né? E isso traz uma certa preocupação, né, ao nosso coração em relação a como vai ser amanhã, né? Então, a gente se preocupa, os jovens se preocupam em relação às aulas, um exemplo, né? Será que vai voltar? Será que não vai voltar? Será que vou conseguir me formar? Os que estão na faculdade, né, com os cursos parados, como é que vai ser, como é que vai ficar, vai atrasar a minha vida, vai atrasar a minha formação, vai atrasar os meus sonhos em relação à profissão, a trabalho, né? Em relação ao namoro também, às vezes, eu tava planejando, queria tanto, né? Eu tô buscando em Deus para namorar e tal, e agora com essa situação a gente mal pode sair de casa. Eu tinha sonhos de noivar, casar, e como que vai ficar isso? Então, tudo isso traz uma certa ansiedade ao coração dos nossos jovens e adolescentes nos dias de hoje, né? E o que acontece com isso? Com essa ansiedade, com essa preocupação, a gente acaba entristecendo, a gente acaba perdendo um pouco o relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta, ou seja, a gente acaba preferindo mais se isolar, né? E a gente sabe que o jovem ele gosta de ficar no cantinho dele quando ele não está bem, né? Então ele vai lá pro quarto. Só que isso, não, de certa forma, não é bom, né? Se isolar e deixar essas preocupações, né, encherem o coração, encherem a nossa mente, né? E às vezes até causando dúvida. Então acho que não vai dar certo mesmo e até desistindo de algumas coisas, né? Então, a ansiedade, penso que nos dias de hoje tem andado muito presente, né, na nossa juventude. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com isso hoje, né? Como lidar com o nervosismo, com a ansiedade, com as preocupações dos dias de hoje, como vai ser, né? Então, como nós podemos viver de forma a não se desesperar, não surtar de tanto ficar em casa, né? E conseguir achar motivação, esperança e tranquilidade nesse mundo louco que nós estamos vivendo hoje, né? E esse texto que eu trouxe para a gente estudar um pouquinho, né, deixa bem claro como a gente vai lidar com isso, com a ansiedade, com a preocupação do nosso coração. Então, o primeiro tópico que eu quero destacar aqui é converse, se relacione, né? Nós passamos mal ou ficamos mal muitas vezes por não falar, nem com Deus e nem com as pessoas. Então, às vezes, a gente acaba se retraindo, guardando as coisas para nós, as preocupações, né? Achando que é besteira que nós estamos pensando, ou às vezes por não querer
encher o saco de alguém. Se a gente acha que vai estar atrapalhando, acha que vai estar incomodando, se começar a falar, perguntar, ou mesmo desabafar. Então isso acaba fazendo mal pra gente, pra nós, né? Então, só que o que acontece? Quando a gente acaba fazendo isso, procurar ficar quieto ou se isolando, achando que já vai passar, amanhã eu tô melhor, né? Só que daí você vai para outro dia e vê que o cenário do mundo não mudou. Ainda continua sem aula, continua os cursos parados, continua a restrição para sair, continua proibidos os encontros com aglomeração de pessoas, né? E daí o que acontece? A gente acaba se frustrando, né? Acaba se decepcionando e ficando mais para baixo ainda. Então, a primeira tópico que eu separei, conversa e relaciona, nós aprendemos no versículo, né? É, que nós precisamos fazer, né? Em vez de a gente ficar ansioso, a gente precisa, pelo contrário, a gente tem que chegar até Deus e declarar na presença de Deus todas as nossas coisas como oração, forma de oração e súplica com ações de graças, né? Então, nós devemos conversar com Deus todos os dias e contar como está o nosso coração a Ele. Não achar que aquilo que nós estamos sentindo ou estamos passando é besteira, né? Deus ele se alegra muito em ouvir o que nós temos a falar para Ele. Então Ele está esperando todos os dias a gente conversar com Ele. Então às vezes a gente prefere ficar quieto no nosso canto, lá no nosso quarto isolado e não quer conversar muito porque eu não quero chatear ninguém, eu não quero me estressar com isso, eu vou ficar quieto aqui que amanhã eu passo. Só que o problema é que a gente não consegue disfarçar isso por muito tempo, né? Isso vai causando mal para o nosso coração e as pessoas à nossa volta vão percebendo. Então, se você está em casa, né, sem aula, né, ou se você já trabalha e está fazendo home office, né, ou está reduzindo o horário, né, estava fazendo um curso e parou, se você está em casa, as pessoas que estão, né, à sua volta vão perceber que você não anda bem, né? Vai perceber que alguma coisa está te incomodando, está fazendo mal, né? Então a gente não consegue disfarçar por muito tempo quando a gente não se relaciona, quando a gente não conversa. Então, quando nesse versículo fala, né, que nós precisamos fazer conhecido, né, através da nossa declaração, ou seja, nós falar com Deus através de súplicas e ações de graças, aqui eu entendo o seguinte, que a nossa vida também não é só pedrada, mas também tem muita coisa boa, tem muita brisa na nossa vida. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente começar a olhar o nosso cenário atual, o nosso dia, as nossas perspectivas de vida com um olhar positivo e chegar diante de Deus para contar para Ele como a gente está se sentindo, se a gente não está bem, então é falar para Deus, Deus, eu não estou bem, é, eu estou preocupado, eu estou ansioso e isso está fazendo com que eu coma mais, que eu coma menos, que eu durma mais, que eu durma menos. Eu estou inquieto, eu estou preocupado porque eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero namorar, eu quero dar continuidade à minha vida, né? E estou preocupado com essas coisas porque não sei se eu vou conseguir fazer. Eu sou jovem e não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso porque o mundo tá de ponta cabeça. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, jovens, é chegar até Deus e contar para Ele, mas com um olhar positivo também das coisas que nós temos passado. Então, assim, nem tudo é pedrada. Também tem muita coisa boa, tem muita brisa. Então, comece a olhar para as coisas boas que têm acontecido na tua vida e no teu dia. Mesmo que pareça que as coisas estão travadas, mas se você olhar com um olhar positivo, eu tenho certeza que você vai encontrar coisas boas no seu dia. Coisas boas na sua vida que aconteceram, até nesse período de pandemia e de isolamento de fique em casa. Então você vai conseguir achar coisas boas também. E mediante essas coisas boas que você encontrar, você vai chegar até Deus para conversar com Ele. Né? E vai agradecer. Senhor, eu agradeço porque por hoje eu estou vivo, por hoje eu comi, né? Eu estou com saúde, eu posso ir para fora da minha casa, no quintal, brincar com meu cachorro e voltar. Mas, Senhor, eu quero contar para Ti, Senhor, que eu estou preocupado, que eu estou nervoso e isso está consumindo a minha paz e eu tô assim. Né? Então, aí nós chegamos diante de Deus, conversando e se relacionando, e eu acredito que isso vai facilitar muito nós conversarmos com Deus, porque já vamos entrar na parte da paz, mas porque vai facilitar até a nossa conversa com outras pessoas.
vai fortalecer o nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta, que com certeza são diretamente os familiares de nossa casa. Então, o nosso relacionamento vai ser fortalecido, a gente vai se sentir mais à vontade para conversar, para contar as coisas, para fazer planos, para verificar como está, qual a possibilidade de dar certo, de dar continuidade àquilo que eu estou fazendo. Então, assim, nem tudo está perdido. Nós precisamos, então, conversar e se relacionar primeiramente com Deus, né? Através das nossas orações, declarações, ou seja, falar. Não existe um texto pronto, decorado, para você recitar, para você falar para Deus. Mas existe um momento que você vai chegar lá, talvez no seu quarto mesmo, né, e conversar com Ele. Declarar para Ele tudo que está no teu coração, tudo aquilo que está te deixando ansioso, que tem tirado a tua tranquilidade e tem colocado dúvidas na tua mente e no teu coração. Mas também chegar com ações de graças, ou seja, também ser grato por aquilo que nós temos, por aquilo que somos e por até aqui Deus ter nos guardado também em meio a esse mundo louco, virado que jeito que tá. Então, também agradecer a Deus pelas coisas que temos. Né? E através dessa conversa, nós vamos entrar agora para o segundo tópico, que é fique em paz, ou fique susse. Porque um dos grandes problemas nossos é a gente condicionar a nossa paz, o nosso sossego, a nossa tranquilidade a alguma coisa. Alguma coisa que a gente acha que se a gente tiver, ou alcançar, ou conquistar, aí a gente vai ficar em paz. Um exemplo. Eu só vou ficar em paz se eu sair jogar bola esse final de semana. Eu só vou ficar em paz quando eu voltar às aulas e eu rever meus amigos e poder retomar minha vida. Eu só vou ficar em paz, só vou ficar tranquilo quando eu poder voltar a ver as pessoas que eu gosto, quando eu poder voltar a fazer as atividades que eu fazia. Então a gente acaba condicionando a nossa paz a alguma coisa. E isso gera frustração e problema em nós. Porque nesse tempo que a gente fica em casa, isolamento, e a gente está assistindo ainda o mundo lutando contra, né, o coronavírus, perdão, a gente não sabe ainda por quanto tempo vai durar, quantos dias vai durar. Então, se a gente condicionar a nossa tranquilidade, a nossa paz a alguma coisa do mundo, alguma coisa que a gente acha que vai fazer bem, fatalmente a gente vai se frustrar. Então, a gente vai acabar se decepcionando. Agora, se nós conversarmos e se relacionarmos com Deus, como a gente aprendeu no primeira parte do versículo, conversando com Ele, declarando tudo que a gente está no nosso coração e também agradecendo pelas coisas que temos, a gente vai começar a experimentar a parte final do versículo que fala assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Então, quando nós temos um coração grato, mesmo que você ainda está cheio de coisas que você quer alcançar, quer conquistar, quer viver, quer conhecer lugares, ainda não deu tempo. Mas se tivermos no nosso coração, Senhor, obrigado, porque ainda não conquistei as coisas que eu quero, não cheguei onde eu quero, mas até aqui o Senhor tem me guardado, né? E eu tenho uma casa, tenho uma família, tenho comida, tenho roupas, então até as coisas simples, ter um cachorro para brincar, as coisas simples. Se agradecermos, chegarmos a Deus, se relacionarmos, então a gente vai começar a experimentar a paz que ultrapassa o nosso entendimento. Por que ultrapassa o nosso entendimento? Lembra que eu falei que a gente tem esse problema de querer condicionar a nossa paz, a nossa tranquilidade a alguma coisa? Essa é a paz que está dentro do nosso entendimento. Então, assim, se eu acho que eu trocar de bicicleta, comprar uma moto, sair jogar bola, fazer uma viagem, se eu acho que isso vai me trazer paz, então é a paz que está dentro do meu entendimento. Agora, a paz que vem do Senhor é que ultrapassa nosso entendimento. Por quê? Porque essa paz vai fazer com que eu acorde, eu levante amanhã pela manhã, mesmo ainda sem aula, mesmo ainda sem curso, mesmo trabalhando meio período, devagar, mesmo sem trabalho, né? Talvez você já tivesse que ir procurar trabalho e agora mal pode sair, né, para procurar emprego. Mesmo com essas coisas, a paz do Senhor,
que ultrapassa todo entendimento, essa paz vai entrar no meu e no teu coração. Aí que vai se fazer o nosso dia diferente, porque a gente vai conseguir passar o nosso dia bem, sem estar ansioso, como a gente começou essa conversa. Ou seja, vamos conseguir passar nossos dias súcia, de boas, como a gente, como os jovens costumam falar. E a gente vai começar a enfrentar essas coisas que estão acontecendo, a nossa rotina que se tornou hoje, talvez de ficar mais em casa, mais de boas, mais tranquilo, porque a paz do Senhor que ultrapassa o nosso entendimento, essa paz vai tomar conta do nosso coração e dos nossos pensamentos. Então, aqueles pensamentos que a gente tinha no começo de ansiedade, de que não vai dar certo, de que eu não vou conseguir namorar, de que eu não vou alcançar, não vou conseguir me formar, ou eu não vou conseguir comprar o carro que eu quero, não vou conseguir fazer a viagem que eu quero. Então, esses pensamentos não vão mais passar pela nossa cabeça, porque daí os pensamentos de Cristo vão começar a passar pela nossa mente, pensamentos de paz. E que pensamentos Jesus tem a nosso respeito? Jeremias 29:11 é a receita. Porquanto somente eu conheço os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos, prestem atenção. Pensamentos de paz, de vos fazer prosperar e de não causar dor e prejuízo. Planos de te dar esperança e um futuro melhor. Então, pega essa para você aí, jovem. Jeremias 29:11. Esses são os pensamentos que Deus tem a teu e ao meu respeito. Né? Então, Deus não quer que a gente tenha dias dor, prejuízo, não quer que a gente perca as coisas, não quer que a gente tenha prejuízo na nossa vida, muito menos os nossos sonhos, porque Ele fala que tem o plano de te dar uma esperança e um futuro melhor. Então, ainda está por vir o teu plano de namorar, de noivar, de casar, o teu plano de viajar, o teu plano de estudar, de formar, de ter uma profissão. Ainda está por vir o teu plano de comprar o teu carro, a tua moto, enfim, todos os teus sonhos, as tuas coisas. Isso está nos pensamentos do Senhor, um futuro melhor. Então nós precisamos aprender a como lidar com os dias de hoje e os dias que virão. Todos os dias que virão, que vão tentar tirar a nossa tranquilidade e o nosso sossego, a gente mergulhar nesses dois versículos que o Senhor nos fala, né? E começar a conversar com Deus, né? A oração é uma conversa com Deus. Beleza? Então, esses pensamentos, os pensamentos de Jesus vão começar a tomar conta da nossa mente. Então, com consequência disso, toda a ansiedade vai embora. E nós vamos passar em paz nossos dias. Então, essa semana eu vi até alguns vídeos de alguns jovens, né, nas redes sociais, no Instagram, postando tipo desabafos assim, que saco, não aguento mais ficar em casa, é duro aturar, aguentar minha família. Mas de que forma que esses jovens estão tentando, né, conviver com a família? Então, o que eu quero deixar para nós hoje é que a gente converse, se relacione, né? É muito melhor conversar, abrir nosso coração com Deus primeiramente e depois com as pessoas que estão à nossa volta, pessoas mandadas, enviadas por Deus, que são bênçãos na nossa vida, que são os nossos pais, nossos familiares, né? E conversar também com eles. Uma coisa que vemos muito acontecer é quando os jovens entram nesse campo da ansiedade, né? E não tentam exercitar o que nós estamos aprendendo hoje aqui, como lidar com isso, e deixam essa ansiedade tomar conta até que ela vire um sentimento depressivo. Isso é muito perigoso, porque chega num certo estágio onde o jovem já não quer mais conversar, já não aceita mais nenhum conselho e acaba até acusando às vezes as pessoas, porque você agora você veio falar comigo, agora você pergunta se eu tô bem, mas assim, como que nós, outras pessoas, vamos saber se eu e você, né, precisamos de uma conversa, de uma ajuda, de um diálogo, se a gente não contar, se a gente não conversar, né? Então, por isso é importante a gente conversar e se relacionar com Deus, porque Deus de pronto vai mandar a paz que ultrapassa o nosso entendimento para o nosso coração. E aí a gente vai estar de boas, a gente vai estar suce para conversar com o pai, com a mãe, com nossos irmãos, enfim, com nossos amigos, às vezes pessoalmente ou pela internet. A gente vai estar tranquilo.
e vai conseguir enxergar lá na frente, dar continuidade à nossa vida. Mesmo que o mundo atual, agora o cenário atual, mostre que não. Mas a gente vai conseguir viver e passar pelos dias que virão em paz. Então, para concluir, não se estresse, não se irrite com o dia ou situação de hoje. Para ela mudar, primeiro precisa mudar dentro de nós. Foi o que eu falei agora. Fale, converse, se relacione. Chegue pertinho de Deus e declare para Ele. Fale tudo que está te incomodando, tudo que tem te deixado ansioso, mas também lembre de agradecer por tudo que você tem hoje e como você está. E nesse modo da gente olhar as coisas, conversar com Deus abertamente, não deixar nada sem falar. Isso eu não vou contar para Deus porque eu acho que isso aqui não é importante. É claro que é importante. Para Deus, nós somos muito importantes, nós somos preciosos. Sabe por quê? Porque eu e você somos filhos. E filho para o pai é tudo. Então não deixe nada para trás, mas conte tudo. Até as coisas que talvez você acha boba falar com as pessoas, então fale para Deus. E deixe essa paz que ultrapassa o entendimento entrar no teu coração. Então, Deus quer muito nos ouvir. Ele se alegra em conversar com a gente. E aí, é só a gente curtir a paz que vai invadir nosso coração e os nossos dias vão se tornar melhores. Então, aí você vai ser um jovem susse no mousse, né? Como a gente fala. Beleza? Então, que Deus o abençoe, né? Que você tenha dias melhores, dias em paz e tranquilidade, dias susse. Que a paz do Senhor, que ultrapassa, o nosso entendimento e qualquer tipo de estudo, enche o teu coração, a tua vida e a tua casa. Amém? Um grande abraço a todos, fiquem na paz, Deus os abençoe.